gente vai respondendo as perguntas. Olá, boa tarde. Aqui é o professor Celso Aoki, do Departamento de Pedagogia do campus de Cornélio Procópio. Hoje nós estamos na segunda fase do projeto de extensão Memória da Pandemia, Ações e Reflexões na Escola Básica do Norte Pioneiro do Paraná, cuja coordenação do projeto é do professor Luiz Antônio de Oliveira, também aqui do Colegiado de Pedagogia de Cornélio Procópio. Hoje nós estamos aqui com a professora Letícia, que é a professora do Departamento de Letras, e eu queria que ela fizesse uma breve autoapresentação, né? Já iniciei dizendo que ela é professora da UEMP, mas que ela pudesse fazer uma breve apresentação dela mesma. Boa tarde, então sou a professora Letícia Storto, sou professora do curso de Letras da UEMP, no campus de Cornélio Procópio. Eu atuo também no mestrado em Letras, no mestrado em Ensino e na especialização em Ensino de Língua Portuguesa. Eu sou formada em Letras pela UEL, com mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem, e tenho estágio de pós-doutorado em Educação pela UFPG. Então tá, muito obrigado, professora. Antes de iniciarmos com as perguntas, eu preciso solicitar que, se você autorize pela imagem, o uso da entrevista que vai ficar posta no Laboratório de Aplicações Pedagógicas Interdisciplinares, que faz parte lá do Colegiado de Pedagogia de Jacarezinho, e que a gente vai postar depois lá no YouTube. Aí, quando tiver o link certinho, eu vou passar para você. Você autoriza o uso da sua imagem da entrevista? Autorizo. Opa, obrigado, professora. Então, vamos para a primeira pergunta. Como você avalia que as relações entre estudantes, técnico-administrativos e professores foram conduzidas durante o período de isolamento? Olha, eu acho que houve bastante dificuldade na manutenção das relações. Eu percebo agora no retorno que a gente não conseguiu criar com os estudantes o vínculo social que nós tínhamos antes da pandemia. Então, tanto pelo fato de que houve esse distanciamento, houve pelo fato de que os alunos que entraram, eles já entraram num contexto de ensino remoto, então eles entraram, a gente já não os viu pessoalmente, muitos alunos no ensino remoto não ligaram câmeras, então nós dávamos aulas para a câmera e para fotografias, nós não víamos os alunos. Agora, no retorno, a gente se depara com alunos com máscara, então a gente vê que não houve aquele entrosamento de antes. Entre os professores, devido à própria necessidade do distanciamento físico para prevenir a Covid, a gente nota que houve um distanciamento mesmo, né? Então, quem não era próximo ficou mais distante ainda, só houve a manutenção de proximidades, aqueles que tinham uma amizade forte, além da universidade. No retorno da pandemia, eu percebi que isso teve um impacto negativo muito grande na vida de alguns colegas. Então, agora, alguns professores têm se queixado de uma depressão, de ansiedade. Esse retorno ao presencial tem sido muito elogiado, tem sido apresentado como um grande alívio para todos. Então, tem havido, da parte do Colegiado de Letras, uma tentativa de aproximação entre os docentes, porque houve, de fato, esse distanciamento que foi além de um distanciamento físico pela pandemia, foi um distanciamento social mesmo, e que tem impactado de uma maneira muito ruim na vida das pessoas. Então, tá. Muito obrigado. E quais foram as adaptações que foram necessárias para passar do ensino presencial para o remoto no trabalho de vocês? Olha, eu acho que a adaptação teve em todos os níveis, tá? Então, a primeira adaptação, vou falar como minha experiência. A minha primeira adaptação foi tecnológica. Por quê? Eu nunca tinha tido uma webcam. Nunca.
nunca tinha gravado vídeo, e o meu computador é um computador de mesa antigo. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi ir atrás de uma webcam e de melhorar a velocidade e memória do meu computador. A segunda adaptação foi entender como que isso tudo funcionava. Como que funcionava o Meet, como que funcionava o Classroom, como que era uma aula síncrona. Então, entender que a minha aula síncrona não é a minha aula presencial. Que as estratégias correntes, elas não funcionaram no síncrono. Pessoalmente, eu não gostei das minhas aulas no ensino remoto, eu não gostava das minhas aulas síncronas. O primeiro ano, eu não sabia como agir. Me faltava ainda, por exemplo, critério de avaliação. Dei seminário e na hora de avaliar o seminário, eu não tinha exposto entre os critérios, eu não havia pensado que os alunos deveriam apresentar os seminários com as câmeras ligadas, porque, né, não fazia parte. E eu me lembro que nas primeiras apresentações, os alunos vinham e apresentavam o seminário com câmera desligada, que era uma coisa que eu não achei que fosse ocorrer, porque seminário, fala, aluno ligaria. Então, no primeiro ano teve isso, os alunos apresentando seminário de câmera desligada. No segundo, eu já tinha a percepção de que eu tinha que solicitar isso, mas aí veio aquela lei do uso de imagens e o aluno já não era mais tão obrigado a ligar a câmera, né? Então, ficou muito ruim. Então, a adaptação teve o estilo de aula, o material didático utilizado, nós adaptamos o tempo de aula, então, no nosso colegiado, a gente dava 2 aulas de 50 minutos, nós convencionamos que cada professor daria uma aula de até 1 hora, para ser menos cansativo. Fizemos um acordo interno que o aluno não teria 2 aulas Meet no mesmo dia. Então, os recursos utilizados, aprender a usar o Jamboard, outras plataformas, para que o aluno tivesse um ensino que fosse tão produtivo quanto o que nós temos no presencial. Mas eu sou obrigada a dizer que as minhas aulas não foram boas, eu não gostei, e que, para mim, voltar para o presencial foi um grande alívio, que eu realmente sou professora do presencial, não sou professora do remoto. Tá, muito obrigado, Letícia. E complementando um pouquinho, que ações foram desenvolvidas para a assiduidade dos alunos conseguirem aderir ao ensino à distância? Porque sabemos que a gente abre essa câmera aqui, só vê fotografia, não vê pessoas, não vê nada, então a gente não sabe se está, se não está, e temos essa dificuldade, né, de perceber os alunos. Em termos de atuação docente, a gente, e assim, dentro do nosso colegiado, nós tentamos ser flexíveis com os estudantes, aceitar, por exemplo, não exigir câmera, aceitar trabalhos com um prazo maior de entrega. Nós mudamos os critérios, os instrumentos de avaliação. Então, dentro do curso, foi feito um acordo de não pedir resenhas e fichamento, porque no começo da pandemia, o aluno tinha que fazer atividade assíncrona. O que a gente dava? Fichamento. Aí o aluno tinha 8 fichamentos por semana. Então, mudar os instrumentos de avaliação, dar instrumentos de avaliação mais acessíveis, mais curtos. Agora, em termos de tecnologia, o que a universidade fez foi ofertar chips de dados e aparelhos de smartphones aos estudantes que se cadastraram e solicitaram. Também tivemos um apoio psicológico muito importante. Então, a universidade ofereceu apoio psicológico aos estudantes, encontro com a equipe de psicólogas, e vários dos estudantes de letras, e até professor de letras, recorreu e utilizou esse apoio. Outros tipos de acessibilidade não foram fomentados, né? Então, por exemplo, hoje nós não temos no meu curso nenhum aluno com deficiência visual, não temos alunos surdos, então não houve necessidade de adaptar a esse tipo de público. As adaptações foram mesmo de acesso à internet, que a universidade tentou colaborar minimamente, mas eu tenho que dizer que faltou tanto para professor quanto para aluno. Dar o celular, dar um chip de dados, às vezes aquele chip de dados, ele não era suficiente para que o aluno tivesse uma aula
Meet, 2 aulas Meet todas as noites, não dava, né? Mas saber usar, né? Então, o que a gente percebeu? Eu tive colegas que, durante toda a pandemia, mandavam os textos para os alunos por e-mail, mandavam um documento em Word e pediam para o aluno preencher a atividade e devolver por e-mail. Então, houve o Moodle para o professor usar? Houve, mas não houve velocidade de abertura de turma no Moodle que desse conta, primeiro. Segundo, houve ali o Classroom, houve o Meet? Houve, mas não houve cursos de formação suficientes para que todos pudessem utilizar essas ferramentas de uma maneira coerente e produtiva. Então, tá. Eu queria, o nosso tempo já está se esgotando, então, para finalizar, eu queria agradecer a sua entrevista, que foi muito bonita, muito legal. Todo mundo está se referindo a esses aspectos de tecnologia, de acesso, de possibilidades do aluno que teve muita dificuldade em estar acessando também a essa tecnologia, a essas aulas do Meet e tudo mais. Eu queria agradecer, então, a entrevista. Vamos ver quando estiver pronto, eu mando um link do laboratório lá do lápis do Departamento de Pedagogia de Jacarezinho. Obrigado, professora. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Obrigado.